7º ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos dar continuidade ao conteúdo de editorial. Então, abra o livro de língua portuguesa na página 303 e vamos começar. O texto lido na aula passada foi um editorial da revista Planeta, edição 458, uma publicação voltada para leitores interessados em divulgação científica. Nesta aula, nós iremos corrigir a atividade de Desvendando os Segredos do Texto, que está na página 303. Desvendando os Segredos do Texto. Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, como o autor iniciou a abordagem do tema? Ele apresentou exemplos de grandes personalidades que, apesar de terem tido problemas na escola quando crianças, tornaram-se grandes exemplos de genialidade. Segunda questão. Quem assina o texto? Quem assina o texto é Luiz Pellegrini, o diretor de redação da revista. Terceira questão. Em nome de quem ele escreve? Ele escreve em nome da revista Planeta. Quarta questão. Uma boa maneira de deixar claras as suas ideias em um texto argumentativo consiste em fazer declarações e, em seguida, fazer um resumo delas. Esse procedimento ajuda o leitor a acompanhar o seu raciocínio. Observe, na prática, como essa técnica foi empregada entre o primeiro e o segundo parágrafos. O primeiro parágrafo foi construído inteiramente com declarações. Essas declarações foram resumidas logo adiante. Transcreva do segundo parágrafo a frase que funciona como um resumo do primeiro. Churchill, Einstein e Edison tinham estilos de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais. Quinta questão. Segundo o texto, os problemas com os métodos convencionais que afligiram Churchill, Einstein e Edison ainda persistem? Explique. Sim. Os estilos de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais continuam hoje para milhares de alunos. Sexta questão. Leia o trecho. Talvez seja uma das causas do fracasso escolar. Segundo parágrafo. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal seja? O sujeito da forma verbal seja é a mesma falta de sintonia. Letra B. Para o autor, a falta de sintonia entre os alunos e os métodos escolares convencionais é realmente uma causa do fracasso escolar? Não, para ele, talvez seja. Letra C. Que palavra no trecho justifica a sua resposta ao item anterior? É a palavra talvez. Sétima questão. No terceiro parágrafo, observe as construções que seguem. Todos somos inteligentes. Todos possuímos algum tipo de inteligência. Letra A. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas? Podemos observar que as formas verbais que estão destacadas são somos e possuímos. E o sujeito para essas formas verbais é o pronome todos. Letra B. Por que os verbos estão flexionados na primeira pessoa do plural? Porque o autor se incluiu na totalidade de pessoas. Ele se colocou como parte do todo. Letra C. A concordância verbal
foi estabelecida entre o pronome todos e o verbo, ou entre o sentido, a ideia, expresso pelo pronome e o verbo. A concordância deu-se entre a ideia expressa pelo pronome e o verbo. 8ª questão. Analisando o 3º parágrafo do texto, responda: qual é a intenção comunicativa primordial do autor? A intenção comunicativa é demonstrar que a reportagem de capa da edição 458 da revista, intitulada Os Vários Tipos de Inteligência, é relevante para o leitor e, assim, despertar nele o interesse pela leitura da revista. 9ª questão. Transcreva do último parágrafo do texto a frase que justifica a sua resposta à questão anterior. A frase que justifica a resposta anterior é: confira. 10ª questão. Você consegue imaginar casos de editoriais em outras mídias? Será possível, por exemplo, um telejornal reservar um momento de sua edição para discorrer sobre determinado assunto, a fim de expressar uma opinião coletiva? Pesquise e converse com seus amigos e o professor sobre as possibilidades que esse gênero abarca ao ser pensado fora da mídia impressa. Então, essa questão é uma questão de resposta pessoal e que serve para vocês refletirem sobre o questionamento. Agora, vocês deverão fazer a atividade das páginas 312 e 313. Essa atividade é uma proposta de produção textual. Então, façam a atividade e até a próxima aula.